6, inicialmente, Paulo sai da seção do fruto do Espírito e da obra da carne, e ele dá continuidade, adentrando aqui, a partir do capítulo 6, uma exortação para a igreja, né? Irmãos, e ele vai citar algo, né, que a gente pode notar aqui, como nós devemos exortar as pessoas quando elas estão fazendo coisas erradas. A gente vai fazer vista grossa, a gente vai chegar para ela e exortar assim com muita veemência, mas na verdade a exortação cristã, ela tem que ser feita sobretudo com raiva. Qual é o princípio básico da exortação? Com amor. Com amor. Se alguma pessoa for surpreendido, se a pessoa ela estiver em falta com Deus, em alguma ofensa, está falando aqui de um processo, né, de queda, de pecado moral, e o que nós devemos fazer? Glória a Deus. Agora o nós aqui, ele fala do lado espiritual, né? A pessoa que chega a um nível de maturidade. Posso falar? Nível de maturidade. O nível de maturidade é a espiritualidade. Vós que sois espirituais, como devemos se comportar em relação a essa pessoa? Com o quê? Um espírito manso. Glória a Deus. O irmão pode botar a NVI mesmo, o versículo primeiro, né? Primeiro, tá certo? Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão procurar restaurá-lo com mansidão. Agora ele cita uma exortação, porque quando você exorta alguém, o que vai acontecer? Você pode também sofrer a mesma tentação, e você pode errar. Por isso que a gente exorta com muito amor, pedindo graça de Deus, porque naquilo que você, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de alguns pregadores de décadas passadas, que foram fortemente, que combateram o divórcio, mas com o passar dos anos, se divorciaram, né? Ou seja, naquilo que ele combateu, na área que ele exortou, ele também caiu. Por isso que o apóstolo traz outra exortação: tenha misericórdia, vá com o espírito de mansidão. E outra coisa, olhe por você mesmo, para que você também não caia naquele mesmo erro, também não seja tentado. Porque uma coisa é certa, você falar de um assunto, parece que na frente as pessoas, você vai também passar pela mesma, porque uma coisa é certa, você falar, exortar, e outra coisa é você enfrentar esse processo da tentação. Então, queira Deus que nós possamos, glória a Deus, não vamos passar a mão na cabeça de pecado, porque hoje nós temos nos dias atuais, um liberalismo, né? Eu sei que as Assembleias de Deus é uma igreja conservadora, mas ultimamente tem uns crentes que não querem ser mais conservador não, né? Eles querem viver como o mundo vive, né? Não tem mais diferença nenhuma. Quer dizer, parece que a gente sai do 8 para o 80. E tem que procurar o equilíbrio, né? De repente a pessoa viveu uma vida piedosa, uma vida de simplicidade, de repente ela muda não é da água para o vinho não, é do vinho para a água, sem sabor, não tem mais não é somente o lado estético, porque o evangelho não muda só a estética do cristão, o evangelho ele muda sobretudo o coração. Se o coração não for mudado, irmão, não tem pastor que mude, não tem pai que mude, não tem mãe. Claro que a mãe tem que ser aquela, como diz o louvado seja Deus,
irmã Vilani, goteja a minha doutrina. Não é assim que está escrito? Onde é que está escrita essa palavra, hein? Deuteronômio. Qual é o capítulo? A irmã está afinada mesmo, viu? Louvado seja Deus. Qual é o versículo? O 2. O 1. Inclinai os ouvidos, ó céus, falarei, ouça a terra as palavras da minha boca. Aí ele diz: goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, como gotas de água sobre a relva. Então ele está falando aqui de forma que a mensagem de Deuteronômio 6 para os pais, ao caminhar, ao deitar, ao levantar, né? Eu sei que eu estava ouvindo uma pregadora, não vou usar essa palavra aqui, pregadora mirim, tem esse negócio? É uma pregadora jovem, que ela dizia, eu até ouvi um irmão falar, quando eu posto algo no Facebook, esse negócio aí, Instagram, ninguém curte a palavra de Deus. Quando eu digo alguma fofoquinha, algum assunto, todo mundo entra para conversar. E o povo não quer saber de palavra de Deus, não. Quer saber de fofoquinha, quer saber disso, daquilo. Está entendendo? Aí a pregadora disse que eu não uso a palavra, eu uso a minha forma de pregar. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia, né? Está surgindo uma geração que não quer agradar a Deus, quer agradar os homens. E nós não podemos ser essa geração que agrade os homens, primeiramente a Deus. Mas aqui está falando sobre você, comportamento, você, relacionamento, você abordar uma pessoa, você contactar uma pessoa que está em falta com Deus, né? O profeta Daniel chegou a falar com o rei Belsazar estava curtindo com toda aquela turma da Babilônia, pegaram os vasos de ouro, encheram de vinho, e apareceu aquela mensagem na parede, e aí Belsazar se tremeu todinho, disse: meu Deus, o que significa isso? Aí a mulher disse: tem um rapaz aí, aquele Daniel, lá do tempo do teu pai, aquele é o mesmo, ele não mudou não, o pessoal muda, mas o Daniel fez faculdade, mas não mudou. O Daniel permaneceu firme na palavra, glória a Deus, na palavra, glória a Jesus. O que acontece é que chamaram o Daniel, e Deus dá a visão ao Daniel, isso assim, assim, assim. O rei chega, estava igual aquele carro que se treme, né? Ruralzinho, se tremendo, as pernas se tremendo de medo. Aí o Senhor falou de uma forma, um juízo, e ele diz, Daniel deu um conselho para ele: mas rei, te converta dos seus maus caminhos, procura uma mudança na sua vida, rei. Ele falou bem calmo, bem suave, né? Se fosse de forma contrária, Paulo aqui está confirmando isso. Você chegar para a pessoa, né, às vezes naquele seu desejo de ver aquela pessoa convertida, e você entra até em briga, discussão. Não é dessa forma, mas é com o espírito de mansidão e o cuidado para não incorrer no mesmo erro daquela outra pessoa. Daniel deu a exortação para que Belsazar se convertesse. Belsazar, simplesmente conselho, abençoado conselho de Deus, muita gente não quer ouvir, se deu mal. Na mesma noite, os babilônios atacaram, destruíram, e o reino de Babilônia caiu por terra, porque mas ele não se converteu, não ouviu o conselho. Mas seguindo adiante, então Paulo, nessa exortação de ajuda mútua, porque ele vai chegar um momento em que a pessoa chega numa situação que ele se sente com o seu fardo pesado, e a Bíblia diz que você, no caso aqui, né, ajuda mútua, você ajude a levar as cargas uns dos outros. Como é que nós devemos fazer isso? Além da exortação, né, orar por aquela pessoa,
pedir a Deus que Deus possa intervir. Então, levar as cargas uns dos outros é algo que tem que ser cultivado no meio cristão. Glória a Deus. Tem uns cristãos muito afinados, né? São educadinhos, mas são afinados na... Como é que eu posso expressar? Nas palavras rudes. Não é rude não, porque a gente vê a turma lá, Vossa Excelência, mas é tacando o pau um no outro. É Vossa Excelência e é uma exortação só na classe, na educação. Não tem um espírito de irmandade. E isso não é próprio para uma igreja de Jesus que adora a Deus. Ele está exortando a igreja para que nós possamos ter misericórdia uns dos outros, né? Glória a Deus. Fazer o bem. Ele vai dizer lá no versículo 10, irmão Odaí, principalmente aos domésticos da fé. Principalmente, em todo o tempo faça o bem, mas principalmente aos domésticos da fé. E a prática do bem em você, não é você, como eu falei, passar a mão sobre o pecado de ninguém, não é você ser conivente com o pecado, mas é você de forma clara, com amor, com mansidão, exortar, orar por aquela pessoa, ajudar ela a enfrentar o fardo que ela está enfrentando. É um problema, é uma situação difícil, ela está se sentindo fragilizada, mas você é espiritual, você é forte em Cristo, porque não tem ninguém aqui que seja forte 100%, forte aqui é Jesus, mas através de Cristo nós somos fortalecidos pelo seu poder. Amém? E amém. Glória a Deus. Então, levando as cargas, aí vai se cumprir aquela palavra de João, eu não sei se é o capítulo 13, que ele diz, ele dá um resumo de toda a lei no seguinte quesito, né? Ele disse, o resumo de toda a lei qual é? Irmã Stephanie, pegou agora, irmã Lia, amar a Deus e ao próximo. E o amar ao próximo envolve essa questão de considerar uns aos outros. O irmão foi lá, falou muito pesado comigo, eu dou na mesma moeda nele, em palavras digitadas. Irmãos, então nós temos que ter cuidado, irmão, porque tem muito crente cheio de razão, mas não tem mais unção, não tem mais espiritualidade. Então tem coisa que a gente suporta mesmo, que tem uns irmãos que a gente tem que suportar por amor a Cristo, tem que suportar. Mas tem uns irmãos que não suporta mais ninguém não, já parte logo para agressão em palavras, já parte logo para o debate, parece a Câmara dos Deputados, seja lá o que for, misericórdia. Mas não é por aí, não, irmão. Nós somos cheios de defeito, nós estamos num processo de desenvolvimento de vida, mas nós temos que ajudar uns aos outros, perdoar uns aos outros, considerar uns aos outros. São mandamentos divinos para uma igreja que vive. Até eu falei uma vez aqui que tem irmão que ele diz, estou saindo dessa comunidade, porque essa comunidade tem muito defeito, eu vou para uma comunidade que não tenha defeito. Quando ele chega na comunidade, o defeito chega também. Porque quem muito vê os erros dos outros, claro que ele está aqui entrando na questão, mas você tem que se policiar a si mesmo, senão você vai ser igual um fariseu, você vai combater uma coisa que você também está fazendo, misericórdia, de errado. Bem, carregar os fardos é cumprir a lei. Se alguém cuida ser alguma coisa, se acha, está enganando a si mesmo. Não sendo nada, engana-se a si mesmo. E aqui Paulo está exortando aqueles que tinham uma espiritualidade falsa, que eram os judaizantes, né? Esse contexto da carta, eles se achavam superiores uns aos outros. Irmão, quando o crente se achar superior ao outro, pelo amor de Deus, ele tem que passar pela escolinha de Jesus. A escolinha de Jesus diz assim, aprendei de mim. O quê? E encontrarei descanso para as vossas almas. Tem alguns crentes que tem que passar por essa escola. Ainda está muito na soberba, está muito no orgulho.
você possa, eu juntamente com você, ir lá para o Salmo de número 19, Miqueias, que é o Salmo 19, que ele disse: livra-me do orgulho, aqueles pecados que me são ocultos, que o Senhor possa me preservar, que o Senhor possa me dar essa espiritualidade, para que eu possa saber conviver com pessoas difíceis, com pessoas diferentes, com pessoa, no popular, nó cega, porque tem uns nó cego, tem uns bonequeiros de plantão, mas você vai suportar por amor a Jesus. Eu também. Tem hora que a gente perde a paciência e a gente perde a graça, para a gente saber conviver com pessoas. Que a igreja é assim, irmão. Igreja é um lugar de convivência. Igreja é um lugar onde a gente cresce quando alguém nos fere. A gente cresce quando alguém nos magoa. A gente cresce quando alguém fala mal de nós. Nós vamos aprender a crescer com essas dificuldades. Glória a Deus. Mas você vai estar num nível mais elevado, porque se você se submeter a essa questão de retaliação, de ser um provocador, de reagir à provocação, então você não vai cumprir a lei de Cristo. Então, interessante o versículo 4, irmão Fred Otávio. O que diz na NVI aí? Gálatas 6:4. Cada um prove a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Glória a Deus. Prove cada um a sua própria obra e terá glória de si mesmo e não, na NVI que eu pedi, né? Essa daí é corrigida fiel. Corrigida fiel. Então ele está interessante que há uma preocupação da mutualidade, de você ajudar o próximo, de você interagir com a igreja, de você perdoar, de você amar, de você levar o fardo uns dos outros, mas ao mesmo tempo há uma preocupação em você não se vangloriar, não querer ser levado pelo engano. E ele diz: prove cada um a sua própria obra, cada um examine os seus próprios atos. Isso aqui é um exercício espiritual, como diz lá em 1 Coríntios, que os irmãos sempre estão exortados na Santa Ceia. Como é que diz lá em Coríntios? Quem sabe, irmã? Examine-se o homem e a mulher também, né? E cada um coma do pão e beba do vinho. Cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Então o espírito de superioridade, de vanglória, sempre são as obras que sempre estão enfurnadas nas convivências humanas. Então a igreja não está isenta disso. Esse espírito de competitividade, de retaliação, isso sempre vai fazer parte da interação entre os seres, entre as pessoas. Nós precisamos, glória a Deus, exatamente corrigir-nos a nós mesmos, ver os nossos próprios defeitos e procurar em Cristo crescer na graça e no conhecimento, crescer no caráter de Cristo. Glória a Deus. Meus amados, são exortações interessantes para cada um de nós. E aí o versículo que foi citado aqui, eu falei das ofertas: aquele que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que o instruiu. Quando nós vamos falar sobre ofertas e dízimo, né? Vamos falar aqui. É um negócio que a gente prega. Eu estava pregando para um rapaz hoje, pregando assim, né? Irmã Vilani, me lembrei da senhora, dirigindo aqui o carro. Irmã Vilani, como é que eu vou pregar para esse homem? Só me lembrei da senhora. Mas em dado momento, ele foi apresentando lá as histórias de vida dele, que era da religião universal, não é aquela universal igreja católica. Aí eu comecei a falar sobre a conversão de Saulo, comecei a falar sobre as obras da carne, o Espírito Santo na vida do homem. Ele perguntou: ei, tu é de qual igreja mesmo, hein? Eu disse: não estou apresentando a igreja, eu apresento Jesus, a palavra. Essa é a palavra que liberta. Mas ele ficou o tempo todo querendo saber qual era a minha igreja.
Aí, irmão, quando tu prega para os incrédulos, sabe a primeira coisa que ele fala? Diz aí. Que ele aponta para os, somente para os líderes. Não. A questão de dinheiro. Que os pastores só querem saber das ofertas gordas e dos dízimos. Isso se torna assim um empecilho, né? Porque tem uns que realmente existe, eu falei, existem os aproveitadores. Já no tempo de Paulo, já existia, né? Então, nós precisamos, eu exortei a forma bíblica, né? Que tem que ser conduzida, né? Eu sei que tem muitos exageros. Tem alguns irmãos que já são, né? Já entraram nesse time aí do contra essas questões e não contribuem. Tem várias conotações, mas a questão é que a verdade é que muitos enganadores, muitas pessoas estão se infiltrando nas igrejas, mas nós precisamos estar na palavra. Glória a Deus. O que está na palavra não fuja da palavra, né? Sempre quando você apresenta Jesus, as pessoas querem logo apontar essa questão do money, né? No final das contas, irmão, eu estava dirigindo o carro e estava ouvindo a rádio, né? Inclusive uma rádio de uma igreja, e disse: você é dessa igreja tal, né? Eu não sou dessa igreja, não. Eu quero saber qual é a minha igreja. Só quero falar de Jesus. Jesus é que salva o homem, o pecador. Mas os homens sempre colocam empecilhos. Mas graças a Deus, que com o evangelho anunciado, ou com boa vontade, ou mal intencionado, mas o evangelho está sendo pregado, tá certo? Então, depois Paulo vai, eu vou olhar aqui o relógio, está lá certo, não, o relógio, o irmão deu o trato ali, obrigado, irmão, isso foi uma benção. Paulo vai voltar à questão de um assunto muito importante, tratando do relacionamento. Agora ele vai falar sobre a lei, uma lei que nós podemos chamar a lei da semeadura. E ele vai dizer o seguinte: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar ou semear, isso também ele vai colher. Portanto, irmãos, nós como servo de Deus, aqui nós temos que plantar a boa semente, a semente da consideração mútua, a semente da exortação com amor, a semente de Deus, para que nós possamos exatamente colher o que é bom, né? Então, quando nós plantamos o que é bom, quando nós semeamos, porque tem gente que quer semear ódio, semear contenda, semear retaliação, semear vingança, o que ele vai colher? E aí ele vai explorar o assunto do versículo 8, que o que semeia na sua carne, o que vai colher? Versículo 8, corrupção, irmãos, a destruição, mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Então, eu posso falar que esse texto, ele se torna um complemento, né? Uma espécie de conclusão do que Paulo apresenta no capítulo 5, sobre a questão das obras da carne e sobre o fruto do Espírito. Então o cristão, ele tem que cultivar o fruto espiritual. Claro que ele, sendo um crente batizado no Espírito Santo, consagrado, muitos anos de crente, e o que mais? Tinha um irmão que tem vários dons, mas mesmo assim, essa pessoa, ela precisa desenvolver a espiritualidade. Caso contrário, o inimigo não vai vencê-lo nas questões de prostituição, nas questões da glutonaria, mas de repente o orgulho, a malignidade, a maledicência, o desamor, o rancor, a vingança, a falta de empatia, o espírito de hostilização,
isso vai ser assenhorar do coração dessa pessoa, e ao invés dele ser um cristão abençoado, espiritual, frutificando na graça, ele começa a semear na carne. E aí o resumo da obra aí, né? Os que semeiam na carne herdarão a corrupção ou destruição. Mas possamos, irmãos, amém? Você pode vir comigo nessa noite e pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele possa nos ajudar a sermos pessoas que possamos semear, glória a Deus, não sermos agentes da mentira, da fofoca, da maledicência, não, sermos propagadores da paz, da graça, do amor, do evangelho, o evangelho cristalino, o evangelho puro, o evangelho de Jesus, propagarmos a mensagem da cruz, glória a Deus, e certamente o Senhor vai nos fortalecer. E interessante aqui, irmãos, dando continuidade, tem uma palavra de exortação aqui para cada um de nós, porque em determinado tempo você levou, eu estava até lembrando aqui para o irmão Wellington, né? Irmão, você mesmo, diácono, a pessoa assume um cargo na igreja, começa as patadas, pá, meu Deus, pensei que o irmão era tão crente, não só dá patada em mim, e você só engolindo seco, meu Deus, chega um ponto que você está tão oprimido, o fardo está tão pesado, que você, quer saber de uma coisa? Eu vou dar um chute no pau da barraca, eu não aguento mais, perseguição de Jezabel. Elias, está aqui o cargo, não quero ser mais um profeta, cansei de ser profeta, cansei de pregar, cansei de perdoar, cansei de anunciar, só levei patada, só levei retaliação. Por isso que Paulo sabia da situação, ele disse: não nos cansemos de fazer o bem, irmãos. Quem fica diz que fazer o bem é fácil? É um esforço pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Pode mudar aí, Fred, para o versículo 9. Exortação apostólica para mim. Ei, irmão, o profeta Elias passou. Elias, eu falei Elias, foi? Ah, o profeta Jeremias. Irmãos, se você... Uma vez eu passei um período na igreja lá, eu li um livro sobre o profeta Jeremias, e eu preguei várias doutrinas sobre Jeremias, em 2005, ó. Tem uma passagem o livro era o seguinte, o livro tinha essa temática: corra com os cavalos, porque na visão de Jeremias, ele estava cansado, porque ele disse: olha, não vou mais ser, não. Aí eu disse: olha, se tu te fatigas correndo com os homens, experimenta a corrida da vida. Se tu está decepcionado com os homens, se tu não consegue suportar nada, experimenta correr com os cavalos. Então, várias vezes, o espírito de desistência, como ocorreu com Elias, como muitas vezes Moisés pediu para si a morte, como Jonas pediu para si a morte. Tem pessoas que querem fugir dessa situação, mas a exortação divina nessa noite para mim, para alguém nessa noite que está cansado, tem gente que diz assim: eu estou cansado de igreja. Conheci um irmão que diz: estou cansado da mesmice. Irmão, nós temos que renovar a nossa comunhão com Deus. Mas, irmãos, leve o seu fardo, a sua cruz, leve o seu testemunho, glória a Deus. Não abandone, leia o livro Peregrino, que você vai ver. Ele carrega uma espécie de um fardo individual, mas aquele fardo ele vai, como diz algumas canções, ele vai trocar o fardo pela coroa de glória. Ele vai trocar a luta dessa vida pela recompensa celestial. Ele vai trocar toda aquela vida que ele teve restrita
pelo gozo do Espírito Santo, porque não tem coisa melhor do que usufruir da presença do Espírito Santo fluindo no coração do crente, glória a Deus. Isso no sentido terreno. Imagine a glória que está reservada para aqueles que vencerem. Portanto, não se canse, irmão Edivaldo, não se canse, diácono Miqueias. Não cansemos, irmão Wellington, da prática do bem, de fazermos o bem, de orarmos, irmã Vilani, de evangelizarmos, glória a Deus, de participarmos do conjunto de louvor e adoração a Deus, irmã Stephanie, glória a Deus. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. No tempo de Deus nós vamos colher as bênçãos. No tempo certo de Deus, aquilo que você semeou no reino, aquilo que você plantou no reino de Deus, certamente o tempo de Deus chegará e nós vamos receber a colheita. Agora só não vamos receber se não houvermos o quê? Versículo 9. Oh, estou tão desanimado. Caminhei até aqui, como os crentes lá do Egito, né? Saíram do Egito, né? Irmão, os crentes chegaram na metade do caminho. Eita, tão bom lá, né? Na vida de escravo. Lá tinha carne, tinha uns panelão, cebolas. Vamos voltar? Parece assim uma burrice mesmo, né? Porque já tinha caminhado, quando chegou num ápice, já... Na verdade, tem a pregação que eles, lá em Cádiz Barneia, depois de 2 anos, eles iam enfrentar um gigante, mas é uma questão de fé. Deus não dá nada a mim sem houver luta. Deus não dá nada a você sem uma preparação. Deus não vai dar nada a você sem você passar por essa maturidade. Glória a Deus. Eles fragilizaram na fé. Vamos voltar, vamos? Irmãos, era um suicídio, irmã Vilani. Conte comigo aqui. Voltar para o Egito era sem a presença de Deus. Que mais? No deserto, sem a água da rocha. Que mais? No deserto, o quê? Sem o maná diário do deserto, sem um ar-condicionado durante o dia. Irmão, glória a Deus, Luciano Mariano, sem ar-condicionado durante o dia, e à noite, irmã, sem um aquecedor. Irmãos, ia perder tanta bênção. E assim muitos de nós, se nós se nós desfalecermos, se nós recuarmos, se nós esmorecermos, aqui diz, se nós nos desanimarmos, portanto não desfaleça o teu coração, homem ou mulher de Deus, levanta-te, porque o Senhor é contigo, glória a Deus, Ele é a tua força, Ele é a tua esperança, Ele que te sustenta de pé. Tu está em pé aí é pela graça de Jesus, glória a Deus. Por isso a luta vem, mas diz o hino, ela vem e passa, mas não desanime não, meu irmão. Glória a Deus. O hino antigo, né, irmã Vilani? A luta vem e passa, não desanime não, pastorzinho. Às vezes o pastorzinho tem que olhar para o espelho, pastorzinho, tem que orar mais. Não se desanima, rapaz. Vai em frente, irmão, porque Deus é contigo. Então essa exortação que Paulo está trazendo para a igreja, porque vocês viram o contexto, muita gente voltando atrás, voltando às velhas, aquele como eu falei, né? Quando não é 8 é 80. As pessoas às vezes não querem viver uma vida de simplicidade, né? Querem viver uma vida, o evangelho que agrada a todos. Ei, irmão, melhor agradar a Jesus. Então, enquanto você tem oportunidade, ei, presta atenção, enquanto nós temos tempo, vamos fazer o bem a todos. Versículo 10, a todos, mas especialmente a quem também? A igreja.
aos da família da fé, aos crentes, aqueles que estão esmorecendo, aqueles que não têm força. Glória a Deus. Eu lembro que um irmão em Cristo muito aceitou a Jesus na minha época, e aquele irmão muito avivado, estava noivo, para casar, e eu sei que naquela época eu queria estar mais assim na igreja, assim nas visitas da mocidade, viu, Diácono Miquel? Aquele tempo tinha hoje está mais diferente, mas os jovens pregavam assim, era mais assim espontâneo. Mas é claro que aqueles que tinham o chamado, se preparavam, para cantar ou para pregar. E aquele irmão, ele passou por uma situação de enfraquecimento espiritual. Ele chegou ao ponto de querer desistir até do futuro casamento e da carreira espiritual, E eu lembro que eu entrei em propósito com Jesus para fortalecer ele. Graças a Deus. Pouco tempo depois eu vi aquele irmão jamais não desfigurado, Quando a pessoa começa a desanimar, irmão, baixa logo o ânimo, A pessoa não tem nem vontade de orar, desanimado. Mas sempre é bom, porque se até Moisés, que era um homem, uma potência de oração, irmã Vilani? Moisés passou o dia orando, e os filhos de Israel faziam o quê? O Josué contra os amalequitas, a espada, dando ali, vencendo na espada. Mas teve um momento que o Moisés fraquejou, cansou. Deus levantou quem? Deus levantou os 2 companheiros para ajudar o servo Moisés, o líder. Vamos ajudar, vamos interceder. Glória a Deus. O servo está orando, é natural. Todos nós passamos por esses estágios, todos nós passamos pelos momentos de pensamento de desistência. Todo ser humano, todos os heróis da Bíblia, todos aqueles que enfrentaram o deserto dessa vida, enfrentaram o desejo de voltar, de parar com a caminhada, de não continuar na fé. Mas Deus sempre levanta os Arões e Urs para estar ao lado, orando, intercedendo, fortalecendo, ajudando mutuamente, ao invés de só, tá vendo o irmão lá? Ei, o irmão ali, tá com nada, Que é muito fácil você criticar os outros, quando você não conhece o contexto, aí você só, a língua só ferindo, só falando mal, mas ao invés disso, é bom que a gente conheça os fardos, as coisas, os pesos que as pessoas estão enfrentando, e principalmente aos domésticos da fé. Mas enquanto nós temos tempo, agora se nós recuarmos, se nós formos omissos, Deus deseja que nós possamos fazer o bem, porque diz Tiago, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está em falta. Que Deus nos ajude nesta noite, que essa palavra exortação sirva para mim, principalmente, glória a Deus, sirva para você que nesta noite entrou aqui nesta igreja, sirva para a tua caminhada quando você estiver no deserto, no vale, glória a Deus, na dificuldade, quando os teus pensamentos estão turbados, olhe para Jesus, que Ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, fica firme com o Senhor. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus, amém, meus amados irmãos, glória a Deus.